Olá, seja muito bem-vindo a esse canal Hora da Virada. Eu me chamo Roberta, se você não me conhece, e nesse vídeo nós vamos falar sobre ansiedade. E eu acredito que você é uma pessoa ansiosa, porque a maioria de nós, a maioria das pessoas na nossa sociedade, nós somos ansiosos, nós vivemos numa sociedade predominantemente ansiosa e é muito difícil a gente fugir disso. Você é uma pessoa que consegue ficar parada, relaxando, conversando. Se você tem essa dificuldade de até parar para conversar, olhar no olho, ou até mesmo escutar as pessoas, né? Às vezes a gente até consegue estar conversando ali, né? Sentado, tomando um mate com alguém, conversando. Mas a gente não escuta a pessoa, a gente só fala e tem dificuldade de ouvir. Isso também é um sinal de ansiedade. Ou às vezes a gente não consegue sequer parar e brincar com os nossos filhos, né? A gente acha muito mais fácil pegar e dar o celular e joga aquele joguinho que tu gosta e deixa eu ficar fazendo as coisas que eu tenho para fazer, né? Ou acha muito mais fácil dar aquele brinquedo caro do que parar e brincar, né? Porque a gente tem essa dificuldade, isso não é privilégio só meu ou de você, né? É um privilégio, entre aspas, né, de toda uma sociedade que está predominantemente ansiosa. E como a gente pode fazer para ir diminuindo esse ritmo, diminuindo esse fardo, né? E olha só que legal, na palavra de Deus tem um trecho que fala sobre isso, que é uma promessa de Jesus, né? Tá no livro de Mateus. É o repouso para os cansados, é o título, né? E vê se na nossa atitude ansiosa a gente não fica sempre nos sobrecarregando de coisas. Claro que eu sei que a gente tem muitas demandas na nossa vida, né? Quem sabe você está me escutando, é uma pessoa que mora numa cidade grande, tem que acordar super cedo, né, para pegar transporte, para ir para o trabalho, aí volta tarde para casa e é tudo uma correria e tem a casa para arrumar, né? E já dorme tarde. Então eu sei que o ritmo da vida de muitos de nós é um ritmo intenso, né? Mas mesmo na nossa realidade, na nossa vida, no nosso contexto, a gente pode sim buscar uma ferramenta poderosíssima, independente das nossas circunstâncias, do nosso contexto, para a gente aliviar esse estresse, aliviar esse fardo, aliviar esse peso. É muito difícil a gente viver com esse peso, né? Sempre nos sentindo sobrecarregados, né? Ainda mais quando a nossa realidade é essa, né? De muitas demandas. Falta tempo para tanta demanda na nossa vida. Então, nós vamos ler, está no livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28, a partir do versículo 28, eu vou deixar na descrição, é um trecho muito conhecido da Bíblia e é um convite de Jesus. Olha só que importante isso, né? É um convite do próprio Jesus. Ele fala assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Quem não quer descanso, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, como eu coloquei aqui nesse vídeo, eu sei que é muito diferente a realidade de cada um, o contexto de cada um é muito diferente, né? Então, mesmo que você está me escutando e é uma pessoa com muitas demandas, que é muito difícil fugir dessa vida agitada, dessa ansiedade que isso gera, né? Essas demandas infinitas geram uma ansiedade, mas mesmo assim a gente pode se apropriar dessa palavra
e desse convite de Jesus, né? Venham sobre mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para a nossa alma, né? E aqui, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, esse convite de Jesus, esse descanso de Jesus, ele é um descanso muito além da nossa realidade, das nossas demandas, é um descanso da nossa alma, né? E a gente pode também, junto com isso, ir para a presença de Deus, buscar estratégias de como, mesmo com a nossa vida desafiante, como a gente pode ir diminuindo esse fardo, né? Esse estresse na nossa vida, algumas estratégias, algum discernimento que Deus nos dê na nossa vida, na nossa realidade, que a gente possa encaixar uma vida um pouquinho, que não seja um peso tão grande para nós, né? Às vezes, quem sabe, é a gente tentar se mudar para perto do trabalho, né? Diminuir um pouco a distância, o deslocamento, ficar menos tempo em transporte coletivo, ter que acordar mais tarde um pouquinho, poder acordar mais tarde um pouquinho, né? Poder aproveitar mais em casa com a família, quem sabe pode ser isso, né? Ou quem sabe pode ser alguma decisão um pouquinho mais radical, quem sabe? Tentar cortar um pouquinho, se você é mulher, está me escutando, quem sabe você trabalhe para manter uma vida com um padrão melhor, mais elevado, mas quem sabe é possível diminuir o padrão da sua vida, né? Diminuir sem prejudicar, né, as necessidades básicas, né, de sobrevivência. Quem sabe dá para diminuir um pouquinho, comprar menos roupa, né, ir menos para o salão de beleza, quem sabe, poder fazer a unha em casa, poder ver outras alternativas, reduzir a sua jornada de trabalho, quem sabe, né, poder ficar mais com a família, poder ficar mais tranquila, né, na sua vida, cuidar mais das suas coisas, da sua casa, né? E isso, quem sabe, é algo que a gente tenha que mudar nossa mentalidade, né? A forma como a gente aprendeu que a gente só é valorizado quando a gente trabalha, né? E qual a noção de trabalho que a gente tem também. Será que o cuidar da nossa casa também não é um trabalho precioso? Apesar de a gente não estar receber, né? Não tá sendo a nossa carteira assinada, mas quem sabe o cuidar dos nossos filhos não é a coisa mais importante, o trabalho mais valioso que a gente pode ter, né? O cuidar da nossa casa, das nossas coisas, da nossa família. E isso é uma visão que na sociedade, muitas pessoas têm desprezado, né? E quanto cansaço isso gera, né? Quanto cansaço, às vezes, que não precisaria. Isso eu tô falando para alguém que de repente trabalha para manter um padrão mais elevado, uma vida um pouquinho com gastos supérfluos, né? Não tô falando de alguém que trabalha por necessidade para suprir uma necessidade básica numa casa. Então, assim, a gente pode ir para a presença de Deus e buscar estratégias e ver o que a gente pode ir ajustando na nossa vida para diminuir esse fardo, né? Esse fardo do dia a dia. Mas independente disso, esse descanso que Jesus quer nos dar é um descanso da alma, né? Um descanso que é a presença dele na nossa vida, independente da nossa realidade, independente se a gente tem uma vida agitada, com muitas obrigações, com muitos compromissos, muitas responsabilidades, ou se a gente daqui a pouco se impõe isso na nossa vida, né? Então, essa palavra que eu quero deixar nesse vídeo, essa reflexão, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente não vá no fluxo natural, né, da sociedade, que é bonito essa coisa de estar sempre correndo, né? Na verdade, a gente até olha com maus olhos, a maioria de nós, a maioria das pessoas, inconscientemente, a gente olha com maus olhos se a gente vê uma pessoa assim, em plena
segunda-feira, daqui a pouco, lendo um livro bem de boa, né? A gente pensa, olha ali, que malandro, que preguiçoso, né? Mas a gente nem sabe se essa pessoa daqui a pouco tá trabalhando de outra forma, né? A gente às vezes julga e a gente daqui a pouco não sabe se aquela pessoa tá trabalhando de outra forma, né? Então não é só a gente tá com aquela postura assim de sempre correndo, né? Não é só isso, na verdade isso é uma coisa que cansa muito a nossa vida, né? A gente tá sempre com aquela coisa, não consegue parar para conversar com as pessoas, não consegue, né? Um vício parece, o vício da ansiedade. Uma coisa é a gente precisar estar assim por causa das demandas e por causa de sim, responsabilidades e precisar, né? Precisar mesmo. Outra coisa é a gente achar bonito, a gente tá sempre correndo, sentir até uma vergonha do descanso. E o descanso faz parte da nossa vida, é importante para nossa saúde mental, para nossa saúde física, né? Porque a gente vai desgastando o nosso corpo, a nossa saúde, se a gente mantiver sempre esse ritmo louco da vida, essa correria, a gente não aguenta muito tempo, né? A gente fica cansado, né, de tanta loucura. Por isso que a gente, cada vez mais, as pessoas estão ficando doentes, né, emocionalmente, porque a gente tem um limite, nós não somos super-heróis, né, super-homens, super-mulheres, né? Nós temos um limite, o nosso corpo tem um limite. O descanso é muito importante na nossa vida para a gente considerar isso, considerar primeiro buscar esse jugo suave, esse fardo leve, né? Esse descanso na presença de Jesus, mas também buscar na nossa vida formas e estratégias, buscar que Deus nos dê o discernimento, formas e estratégias para a gente viver uma vida mais suave, viver uma vida mais plena, desfrutar a nossa vida, saber parar, conversar com as pessoas, não estar sempre correndo, sempre sem tempo, né? Sempre sem tempo para olhar no olho, para escutar, né? Para conversar. Eu confesso que isso é algo que eu tenho refletido, mas não é algo que eu tenho facilidade de viver. Por muitos anos eu vivi sempre correndo, sem tempo para as pessoas, achando assim, parar para conversar, para fazer uma videochamada, eu achava assim, não tenho tempo, não posso, tenho que correr, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tudo cronometrado. E hoje em dia eu tenho dado importância para isso. Aconteceram coisas na minha vida, assim, chaves, né? Uma situação de doença na minha família. Minha mãe ficou doente, ficou muito mal e virou chaves na minha vida, né? Eu fiquei pensando o que é a vida, o que é o valor da vida, o valor das pessoas. A gente precisa dedicar tempo para as coisas que realmente importam. Então, para mim, foi essa chave que virou, mas eu confesso que não é nada fácil para mim vencer a ansiedade. Então, essa reflexão é para mim e para você, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa buscar primeiramente o fardo leve de Jesus, né? Esse descanso para nossa alma e que a gente possa buscar na presença de Deus estratégias para viver uma vida mais suave, mais leve na nossa existência. Se você gostou desse conteúdo, passa para mais pessoas, espalhe essa palavra, compartilha com seus amigos no WhatsApp. Também te convido a se inscrever nesse canal e dar o teu like para o YouTube entregar também esse conteúdo para mais pessoas. Abraço e até o próximo vídeo.